Preste bastante atenção no que eu vou lhe falar. Eu quero que você compreenda isso. Preste bastante atenção. O que acontece? Nós cuidamos de almas, seres viventes. Nós cuidamos da juventude do nosso país. Você cuida da juventude do seu estado, você cuida da juventude do seu bairro, da sua cidade. Quando nós falamos de jovens, estamos falando de um futuro, só que um futuro mais presente. Porque você para e pense, quando você cuida de um rapaz, de uma moça, e você faz dele um discípulo, você passa espírito para eles, automaticamente ele já se torna um ganhador de almas. Ele passa então a ser somado como um no nosso meio. Então ele passa a entrar para o nosso exército. Pare e pense, repare só, é mais ou menos um período de 6 meses até o jovem se libertar, se batizar nas águas, receber o Espírito Santo e já sentir o desejo de servir a Deus, ou no átrio, ou aonde? No altar. Então, quando nós falamos de jovens, nós não estamos falando de um futuro longínquo, um futuro distante, não. O jovem é o futuro mais presente. Você e eu somos resultado disso. Veja a sua idade, veja o tempo que você está na igreja e há quanto tempo você já está se dedicando não só pela sua salvação, mas como também pela salvação de outras pessoas. Porém, no momento em que eu e você nos colocamos a essa disposição de ganhar almas, de colocar a nossa vida em favor das outras pessoas, de lutar pelos jovens, por essas ovelhas, também não podemos deixar de colocar aqui que o jovem é a ovelha coxa, é a ovelha ferida, é a ovelha que para muitos nem para o sacrifício serve. É exatamente a ovelha ao qual Davi lutou por ela. É por essa ovelha que nós lutamos. Porque o jovem, quando chega até nós, ele não chega convertido, não chega. Fazer reunião da Força Jovem é praticamente dançar um samba. Exatamente, porque você tem que ir ali e vai para um lado, e vai para o outro, e vai para um lado, porque o jovem chega até nós em frangalhos, chega um caco, chega revoltado. Se ele não obedece pai, mãe, muitas das vezes não obedece nem a polícia, as autoridades competentes, não obedece os professores, quanto mais nos dar ouvidos. É assim que ele chega na igreja. Com drogas, usuário de maconha, cocaína, usuário de todo tipo de droga, do crack. Ele chega para nós rejeitado pela própria sociedade, desprezado pela família. É essa juventude que nós recebemos, uma juventude sem grau de instrução. Repare que o jovem que nós recebemos, eles são formados. Não, nós recebemos jovens doutores, jovens PhD, jovens super inteligentes, praticamente um Bill Gates, não é isso? Só chega para a gente Bill Gates, só chega para nós aquele que fugiu da escola, aquele que não quer absolutamente mais nada, cansou de estudar, não concluiu o ensino médio, muito mal terminou o fundamental, faculdade, ele não quer saber de mais nada, não quer trabalhar, está revoltado com tudo, com todos e consigo mesmo. Pare e pense, é exatamente essa juventude que vem parar nas nossas mãos. Às vezes, quando eu vou fazer reunião, às vezes não, vou dizer sempre quando eu vou fazer reunião, principalmente são os encontros que nós fazemos nas regiões de vocês, e nós falamos que é para levar o pior possível. Não, pega aquela juventude que ninguém quer, pode levar para lá. Rapaz, antes de começar, eu abro a porta, tem a porta sempre ali no altar, a gente dá uma olhadinha, quando a gente olha, para poder ver o nível dos jovens, boné, brinco, piercing, cabelo para o alto, cabelo para baixo, emo, lésbica, homossexual, só é assim.
gritando, pulando, mal-humorado, sentado, aquelas meninas que vêm e dentro da igreja dão mole para todo mundo, não é assim? Elas mesmo não respeitam a própria vida, elas não se respeitam. É essa jovem que chega para a gente. Outras grávidas, outras menininhas já com filho no colo, na mão, no braço, carregando, uma confusão, praticamente uma visão do inferno. É exatamente assim. E nós temos 1h30, 2 horas no máximo, para fazer aquela visão do inferno se tornar no reino de Deus. É uma luta. Por isso existe o trabalho de libertação. Por isso o líder não pode ir para esse território que se chama campo de batalha, porque quando você vai fazer a reunião, você entra num campo de quê? De batalha. Por guerreiros, em todo o Brasil, todos que me acompanham, não vá fazer a reunião da Força Jovem de qualquer jeito, porque você está lidando com os piores espíritos malignos. Vocês que estão nos acompanhando na caravana Atos dos Apóstolos têm visto demônios terríveis que manifestam, incorporam nos corpos dos jovens, espíritos da morte, espíritos de doença, jovens com AIDS, jovens com ódio, jovens viciados, espírito dos vícios. É exatamente isso que manifesta Lúcifer babando com o olho virado. Exatamente essa juventude. E mesmo que o jovem não manifeste na sua reunião, mas existe no corpo daquele jovem que veio um mal. E aí você desce para fazer uma reunião, ou você vai fazer uma reunião de qualquer jeito, sem estar consagrado, sem ter conteúdo para poder passar, sem dar a ele o alimento que ele precisa, sem mudar a vida dele, você não faz ideia do que você está trazendo para a sua vida. A Bíblia diz assim em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 7. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Diz assim, houve peleja no céu. Miguel, o arcanjo, e seus anjos pelejaram. O que é pelejar? Guerrear, brigar. Pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Olhe para mim. Então a Bíblia está falando de um confronto entre o bem e o quê? E o mal. Só que a Bíblia fala que do lado do bem existia um líder. Qual era o nome dele? Miguel. Muito bem. Você hoje é o Miguel. Quem é o Miguel dos dias de hoje? Você, eu, somos nós. E quem são os anjos que estão conosco? Os nossos líderes, os nossos jovens, aqueles que nos ajudam, os obreiros da Força Jovem. Essa equipe de fé que nos ajuda. Por isso que antes da reunião da Força Jovem, por que os obreiros não fazem oração? Sabe por quê? Porque entende-se que a Força Jovem é bagunça. Desde que tem uma banda para poder tocar, uma peça para poder apresentar, ou então refrigerante, bolo para poder dar no final, a reunião vai arrebentar. É só cantar muito que o jovem cansa. Se engana quem age dessa forma, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra quem? Principados. A Bíblia nem fala só demônios, não. A Bíblia fala o quê? Principados, potestades, dominadores e todas as o quê? Forças espirituais do mal. Aí você desce, ou você vai fazer a reunião de qualquer jeito. Os teus obreiros, os obreiros da Força Jovem, vão para o salão da igreja de qualquer jeito, esquecendo-se que a luta é contra o inferno. Houve no passado uma peleja entre o bem e o mal. De um lado Miguel e seus anjos, do outro também tem nome, o dragão, com toda a equipe do mal. É o principado, com a potestade, com os dominadores, com todas as forças espirituais do mal. Houve essa peleja no passado no céu. A Bíblia continua dizendo assim, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. O mais interessante, né? Quando nós falamos de céu, imaginamos logo um paraíso, sim ou não?
Mas antes de o diabo ser expulso, o céu estava em quê? Em conflito. O céu estava em conflito. Céu para nós é lugar de repouso, não é assim? Quando uma pessoa morre, fala assim, não, ela está com Deus, está bem, está em repouso, está no céu, não é assim? Céu, centro espiritual universal, né? Centro espiritual universal, é o céu. Então ela está em repouso, ela está em descanso. Mas a Bíblia diz que houve uma peleja onde? No céu. Então repare que nem o céu, pelo fato do diabo lá estar, não estava em paz. Porém a Bíblia diz que houve a peleja, todavia não prevaleceram. E nem mais se achou o lugar deles lá no céu. Espera aí. Se não achou mais o lugar, é porque quem prevaleceu, o bem ou o mal? O bem. Então Miguel, com a sua equipe, venceu o dragão. Se na tua igreja não tem crescimento, se na tua tribo, no grupo que você cuida, na província que você cuida, o estado que você cuida, a região que você cuida, o projeto que você desenvolve, se naquilo que você faz não tem paz, não tem crescimento e vive em conflito, é porque o diabo ainda está lá. Ainda está lá. Mas por que o diabo tem encontrado lugar no teu trabalho? Porque está faltando você tomar posição, a mesma posição que Miguel tomou, de juntar a sua equipe e partir para cima num campo de batalha e expulsar todo o mal que estiver na sua igreja, todo o mal que estiver no seu grupo, todo espírito de fofoca, todo espírito de intriga, todo espírito de cansaço, apostasia, desânimo. Agora, se você, sendo o líder, se encontra com esses espíritos, como você vai poder vencer o mal se então as tuas reações estão sendo do lado oposto? Não tem como. Continua a Bíblia dizendo, vamos lá, continua dizendo, todavia não prevaleceram, nem mais se achou lugar deles no céu, e foi expulso, foi o quê? Expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para onde? Para onde? Para a terra, e com ele seus anjos. Então, peraí, repare que houve uma peleja no céu. A peleja que houve no céu foi resolvida? Sim ou não? Sim. Quem resolveu? Miguel e seus anjos. Só que ele passou a bola para quem? Para a gente. Para quem que ele jogou o pepino? Quem tem que descascar esse abacaxi agora? Quem tem que resolver esse problema? Quem tem que entrar nesse campo de batalha? Exatamente. Porque a Bíblia diz que foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o diabo, sedutor de todo mundo, Satanás, sim, foi expulso para onde? Para a terra. Eis o motivo da terra viver em conflito. Eis o motivo de ter dificuldades, de lutas e tantas tribulações que se enfrentam no dia a dia. Porque o diabo hoje está onde? Na terra. A bola, a missão, vamos falar assim, vou tentar não falar com gíria para os jovens de outros países entenderem. A missão agora é nossa. Diz assim, então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio o quê? Que engraçado, quer dizer que se agora veio a salvação, não tinha salvação antes? Eu estou falando do reino dos céus, não é isso? Está dizendo, agora veio o quê? Peraí. Se está dizendo que uma voz proclamou que agora veio a salvação, é porque realmente antes não tinha. Mas por que não tinha salvação? Porque o diabo estava lá. Pergunta a você, adianta o jovem chegar até o trabalho da Força Jovem e a gente oferecer tudo de bom? A gente pode oferecer todos os cursos profissionalizantes, a gente pode oferecer cultura, esporte, educação, cidadania, a gente pode oferecer tudo, mas se não expulsar o espírito maligno, o mal, os vícios que estão nele, vai haver salvação? Vai mudar alguma coisa? Nada muda, nada, absolutamente nada vai mudar.
O jovem vai chegar com o mal, vai chegar em conflito, vai participar das nossas reuniões, vai ouvir o que tem que ouvir, pode até gostar, mas ele volta para casa ainda em conflito. Ele volta para casa ainda com o diabo e seus anjos perturbando a vida dele. E não há naquele corpo salvação. Porque para que haja salvação, Miguel, quem é Miguel? E seus anjos, toda a sua equipe, tem que fazer o quê? Expulsar. Você tem que dar ordem, você tem que o quê? Expulsar esse mal que está agindo na vida da juventude. Somos nós os responsáveis. Então, invista em você, invista na sua consagração. Se consagre, busque a Deus, leia a Bíblia, porque as armas que nós temos é a palavra de Deus, é o nome de Jesus e o Espírito Santo. Não tem como, não existe outra arma, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o quê? Sangue, mas contra principados e potestades, e toda a força do mal. Então nós temos que ter a palavra de Deus. Quando o apóstolo ele diz assim: jovens, eu vos escrevi porque tendes vencido o maligno, mas tendes vencido o maligno por quê? Porque a palavra de Deus permanece em vós. Então o líder que não tem a palavra de Deus não consegue proclamar naquele grupo: hoje houve o quê? Salvação. Será que você pode dizer: hoje houve salvação? Ontem você fez reunião. Será que Deus proclamou: hoje houve salvação? Igual Jesus. Repare que foi a mesma coisa que Jesus falou quando entrou na casa de quem? De Zaqueu. Ele entrou na casa de Zaqueu e proclamou: hoje houve o quê? Salvação nesse lugar. Mas por que houve salvação? Porque o espírito que habitava na vida de Zaqueu foi o quê? Expulso. Será que lá na sua igreja, no grupo jovem que você cuida, você não, será que Deus pode dizer que hoje, ou ontem, né, na reunião que você fez, houve o quê? Salvação? Ou então, o máximo que pode se ouvir é o seguinte: hoje aqui arrebentou, houve muito agito, houve gincana, nós cantamos várias músicas, tivemos peça teatral, tivemos isso, aquilo, mas é salvação. Não deu tempo de salvar, mas a galera gostou. Adianta? Eu pergunto uma coisa: você serve a Deus ou ao homem? Deus. A quem você serve? A Deus. Será que Deus pode dizer que hoje houve salvação lá no teu trabalho? É isso que você tem que pensar. Porque você não serve a mim, você não serve ao pastor da sua igreja, nós não servimos ao bispo, nós servimos a quem? A Deus. E é Deus quem aprova a sua atitude. Repare que Miguel tomou uma atitude, expulsou o mal que estava no céu, e uma voz proclamou dizendo: agora veio o quê? A salvação. Agora veio a salvação. É a aprovação, meu amigo. É a aprovação do teu trabalho. Será que Deus está aprovando o teu trabalho? O que você tem feito? Você que me acompanha de todos os lugares agora através da vídeo, pare e pense: Deus tem aprovado o teu ministério? As tuas ações, uma voz fala ao seu coração dizendo: hoje houve salvação. Você pode dormir em paz? Será que você tem dormido em paz? Porque você sabe que em todos aqueles que foi confiado nas suas mãos, você deu a vida. O próprio Senhor Jesus fez aquela oração dizendo: Pai, todos quantos confiastes, eu fiz de tudo para salvar, inclusive o filho da perdição. Eu dei a minha vida por todo, eu fiz de tudo para salvar. Jesus estava prestando contas a quem? A Deus. Não se esqueça, você um dia vai prestar contas a quem? A Deus. Não sou eu que vou te cobrar, tanto que a gente nem cobra nada. Não cobra, nem vamos te cobrar, porque você pode prestar um excelente trabalho para mim. Você pode até me iludir, você pode me enganar com os seus relatórios. Você pode aí na Argentina enganar o pastor Fábio com os seus relatórios.
Você pode forjar, mentir nos relatórios, entregando aí para o pastor Fábio na Argentina. Você pode fingir no Chile que está fazendo um bom trabalho, entregando para o pastor Leandro aí um relatório mentiroso. Enquanto, na verdade, você não pode esquecer que eu e você, todos nós, um dia, vamos prestar contas a quem? A Deus. Continua dizendo assim, preste atenção. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação e o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi o que? Expulso o acusador de nossos irmãos. Quer dizer, a voz só apareceu para dizer que houve salvação, poder, que houve então a autoridade do nome de Jesus, quando o demônio, o diabo, o mal, ele foi o que? Expulso. Deus está de olho no teu trabalho. O Espírito Santo está de olho naquilo que você faz. Ninguém vai ficar não tem como nós cuidarmos de tudo. Não dá. Repare a Igreja Universal. O Bispo Macedo entregou a Igreja Universal nas mãos de quem? De Deus. E então Deus coloca o Espírito Santo para nos guiar. Porque quem nos impulsiona, quem nos guia e quem também nos vigia, quem é? O Espírito Santo. É Ele que nos dá ânimo para trabalhar. A Ele nós tememos. Os pastores da Igreja Universal têm um grande respeito ao Bispo Macedo, mas o nosso temor é a quem? Ao Espírito Santo. Porque essa obra não é de homens, ela é de quem? De Deus. O dono dessa obra é o Espírito Santo. Por isso que nós nos sentimos cobrados a fazer cada vez mais, porque poderíamos enganar. O pastor que está tomando conta de uma igreja lá no Acre, igual o pastor Juliano estava me contando, onde são horas de viagem, o regional não sabe nem como chegar lá, é longe, 20 dias de barco, 20 dias de barco da igreja até a sede. É Acre? Não, é no Acre? No Amazonas. Sei lá quantos dias, 13 dias de barco. Imagine, não tem contato. Ele não poderia passar o dia inteiro dormindo, o pastor dormindo, vivendo às custas da igreja, e não está nem aí. Se alguém aparecer na igreja, ele faz a oração. Mas não, esse homem serve a Deus, e o Espírito Santo o incomoda, e o impulsiona a fazer cada vez mais. Por isso que a Igreja Universal cresce, porque quem nos cobra não são homens. Todo aquele que gosta de ser cobrado pelo homem vai ser honrado. Só que o que o homem tem para te dar? Nada. Mas todo aquele que trabalha pelo Espírito Santo é cobrado pelo Espírito Santo. E quem vai honrá-lo? E o que o Espírito Santo tem para dar? Tem tudo. Por isso você tem que ver a quem você tem servido, a quem você tem servido. Você tem que pensar e tem que medir como é que está o teu trabalho. Diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho. Está aí, ó, olha que bacana. Você está vendo? Uma reunião tem que ter libertação. Olha que engraçado que está escrito ali. Praticamente um modelo de reunião. Tem que ter libertação, entrega ao nome do Senhor Jesus, os jovens se entregarem a Jesus, o poder da palavra, uma boa mensagem, o testemunho. Você tem que mostrar aos jovens que se converteram. Olha, gente, inclusive tem aqui fulano, qual o seu nome? Beltrano. Ah, tá, e aí? Antes de chegar no trabalho da igreja, na Força Jovem, aqui na Igreja Universal, minha vida era assim, mas agora minha vida mudou e tal. Porque o testemunho vai de encontro aos problemas que os jovens estão enfrentando. E ali é um resultado, porque de palavras todo mundo está o quê? Cheio e cansado. A pessoa quer ver ação, a pessoa quer ver um resultado, a pessoa quer ver se esse Deus que nós estamos falando, realmente ele age. Então você mostra a libertação, você mostra o poder de Deus, você fala do seu Cristo, você dá a palavra de salvação, você dá o testemunho. Aí então a salvação no trabalho, aí então a aprovação de Deus no teu ministério, naquilo que você faz. Diz assim: e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. É o nosso caso. Nós poderíamos muito bem nos preocupar só com a nossa própria o quê? Vida. E em meio à face da morte, para pensar,
Quando você vai lá e pega aquele demônio, qual o nome dele? Exu da morte, não é assim? Olha quem você está enfrentando. Ou você acha que o que você está enfrentando é o corpo daquela pessoa que está manifestada? Porque às vezes manifesta uma menina desse tamanho, não é assim? A menina que está manifestada é desse tamanho, pequenininha. Mas o que está dentro dela é a face da morte. Por amor àquela pessoa, você enfrenta a morte e tira da mão dela a vida. Você tira a vida da mão daquela morte. A vida do jovem, que é o que nós temos feito e temos orientado você a fazer. Ao falar, me dá a vida desse jovem, porque foi isso que Jesus fez. Jesus, quando morreu, desceu às profundezas e tomou a chave da vida das mãos de quem? Da morte. Esse é o nosso papel. Nós temos que tirar a vida dos jovens da mão da morte. Você tem que tirar, porque senão, meu amigo, você pode fazer uma boa reunião, você pode enfeitar a igreja toda, mas se você não salvar essa juventude, Deus não vai dizer, hoje ou agora veio a salvação. Deus não vai aprovar. Diz assim, por isso festejai os céus. Aí sim, repare que depois que teve a libertação, olha que interessante, cara, ó, depois que veio a libertação, depois que veio o reino de Deus, o poder de Deus, depois que foi expulso o diabo, depois que deram testemunho, deram a palavra, depois que enfrentaram os espíritos malignos e deram a vida pelo aquele povo, então diz a Bíblia, festejai, ó céus. Então quer dizer que depois que você faz todo o trabalho, na Força Jovem, pode fazer o quê? Festejar. Pode cantar? Pode. Pode ter peça? Pode. Pode ter uma música animada, bacana, botar uma banda? Pode? Lógico que pode. Porque todo o trabalho que tinha que ser feito, foi feito. O seu papel, como líder, você cumpriu. Então o próprio Deus diz, festejai os céus. Em outras palavras, agora sim, a igreja pode o quê? Se alegrar, pode festejar. Quer fazer o quê? A gincana? Pode fazer a gincana. É a peça? Faz a peça. É a coreografia? Faça a coreografia. É a dança? Cante, dance, pule. Ou por acaso Davi, antes da batalha, ia dançando? Ele ia dançando. Davi dançando, o corpo comendo, espada para um lado, espada para o outro, e caiu, e Davi, ô alegria, ô maravilha, está morrendo todo mundo, ô que bênção. Meu morreu 1000. Ei, Davi, está perdendo Zezé. Tá, Deus é com a gente, vamos dançar. Era assim? Davi, ele ia para a guerra, vencia os inimigos, ele fazia uma arruaça, e aí então, depois que ele conquistava, ele voltava o quê? Dançando, festejando. Ele entrava na cidade dançando, cantando, feliz, pulando, porque a missão que foi dada foi o quê? Cumprida. A missão dada foi cumprida, foi missão cumprida. Você, não acredito que você, mas tem muita gente que ela está mudando a ordem. Primeiro está festejar os céus, sem que haja libertação, sem que haja salvação, sem que dê o testemunho, sem que tenha a palavra, sem que tenha todo esse processo que eu acabei de ler para você. Só pode se festejar quando, depois de tudo que você fez, uma voz diz, agora veio a salvação. Continua dizendo, festejai, ó céus, e vós, o que nele habitais. Então Deus manda todo mundo se alegrar mesmo, está vendo? Em outras palavras, a igreja toda, os obreiros, os líderes, cabeça de tribo, líder de província, o pessoal do projeto, todas as moças, todos os rapazes, se alegrem. Em outras palavras, resolveu tudo. Eu estou feliz, fiquem felizes também. Ai da terra e do mar. Vamos ler junto. O que está escrito aí? Ó? Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de quê? Grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Olha para mim. O diabo sabe que pouco tempo lhe resta. Se ele sabe que pouco tempo lhe resta, então a ira que ele tinha quando lutou com Miguel era uma. Como é que está essa ira agora? Bem maior. Tanto que a Bíblia diz que ele está cheio de grande cólera.
Quem lembra do Cavaleiro dos Zodíacos? Lembra do Cavaleiro daquele desenho? Lembra do Cólera do Dragão? Como é que era o Cólera do Dragão? Era para arrebentar, ela não era. Quando ele vinha, como é que era o nome do? Shiryu. Quando o Shiryu mandava o Cólera do Dragão, eu ficava revoltado porque o Sei era o mais fraco, era o principal. O Shiryu que arrebentava todo mundo. Quando o Shiryu vinha, Cólera do Dragão, o bicho pegava, não é demônio para um lado, gente para o outro, era ou não era? Um inferno ali. Então o diabo, ele sabe que o tempo dele é curto, então ele vem igual o Shiryu, com cólera do quê? Do dragão. Ele vem com tudo. Aí você fica lá dançando na sua igreja, enquanto o diabo vem com cólera do quê? Do dragão. Por isso que dá 200, cai para 50. Dá 50, cai para 10. Porque você não tem uma equipe, você não salvou, você não fez o que tinha que ser feito. Você pode ter inventado muitas coisas, foi até bacaninha, a reunião foi movimentada, foi agitada, você supriu as necessidades carnais do jovem, as necessidades da alma, as emoções, foi tudo muito bonito, com muita purpurina, com muito colorido, mas o jovem não mudou de vida. Eu pergunto, adiantou alguma coisa? Nada. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aí, eu também sei que o diabo sabe que pouco tempo resta. Eu vou ficar de bobeira? Eu vou agir de uma forma negligente? Ou eu não vou vigiar? Ou eu não vou me consagrar? A partir de agora, vamos levantar uma grande consagração dentro do trabalho da Força Jovem. Não vá fazer a reunião de qualquer jeito. E não só na reunião, não. A partir de agora, seja um perito, como nós falamos. Seja um exemplo. Deixa eu falar uma coisa aqui. Por causa de alguns do nosso meio, a imagem da Força Jovem é manchada. Dentro da igreja. Existem pastores que falam assim, não, jovem, deixa o jovem lá, deixa. Não quer nem saber o que acontece no trabalho, porque na igreja daquele pastor, a única coisa que ele vê é um bando de jovens pulando, suando, gritando, e cada um quer gritar mais alto que o outro. Mas o pastor não vê o jovem se libertando, o jovem querendo o batismo nas águas, sendo cheio do Espírito Santo, o jovem querendo cuidar da igreja, limpar a igreja, zelar pela obra de Deus. O pastor não vê um ponto de fé na igreja. Então a impressão que aquele líder, mas a culpa é do líder, a culpa é do líder. A impressão que ele passa é a pior possível. É a pior possível. Então Deus, de todas essas coisas, te pedirá conta. De todas essas coisas. Haja mesmo, brinque mesmo com Deus. Brinque com a obra de Deus. Brinque. Não estou aqui te ameaçando, isso está na Bíblia, eu só estou te alertando. Porque o bispo Macedo o tempo todo vira para nós pastores e fala assim, vem cá, por acaso eu te obriguei a entrar na obra como pastor? Todo mundo responde, não senhor, foi você que quis. Então se você quis, existe um preço a ser pago. Então é você e o Deus que você serve, e pague esse preço, sem reclamar. Alguém obrigou você a ser líder da Força Jovem? Porque se obrigou, saia. Alguém obrigou você a estar aqui no trabalho da liderança? Você que disse, eis-me aqui. E eu aprendi uma coisa, onde eu estou indo, estou levando essa mensagem, que quando eu dou um passo para Deus, faz um buraco atrás de mim, cria um abismo atrás de mim. Se eu tentar voltar, eu caio. Então, meu amigo, como canta o bispo Romualdo, somente olhar a ti, Senhor, somente olhar. Não dá mais para fazer o quê? E não olhar atrás. Não dá para olhar atrás. Não tem mais como. Por isso escrito está, aquele que põe a mão no arado não pode o quê? Não dá. Até porque Deus confiou em suas mãos uma grande responsabilidade. Porque você cuida do futuro
mais presente, que são os jovens que Deus tem trago e colocado nas nossas responsabilidades.